Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no canal Geografia que Posso Tocar. Meu nome é Ricardo e hoje nós vamos falar sobre revoluções industriais. Por que revoluções industriais? Porque foram 4 revoluções industriais e a atual, a 4ª revolução, é vigente. Vamos falar passo a passo em uma a uma das revoluções. A chamada primeira revolução industrial aconteceria no século XVIII, aproximadamente entre 1760 e 1840. Quais as principais características dessa revolução? Uma delas foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso de máquinas. É isso aí, as pessoas foram tiradas dos seus lares, entendeu? Das suas atividades dentro do lar e foi imposta para elas uma atividade em que elas tinham que se deslocar para outro local, no caso, se deslocar para as fábricas, para ali produzirem, para outro patrão. Neste mesmo momento, com este fato, entendeu? Do fim do trabalho artesanal, substituição das máquinas pelo homem, aproximadamente, não certinho, mas uma máquina de tecidos, que foi a primeira criada, máquina de tecidos automática a vapor, ela substituiu o trabalho de 100 homens, ou seja, 100 homens perdendo seus empregos. Por outro lado, logicamente, o lado bom, que nós podemos colocar assim, é que esses produtos foram feitos muito mais rapidamente, lógico que com uma qualidade menor, mas muito mais rapidamente. Isso fez com que o preço baixasse e o consumo tivesse condições de ser maior da população. Outra característica desta Revolução Industrial, da primeira, foi que ela aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra, então, pessoal, teria sido a precursora, da Revolução Industrial no mundo. Só que de lá ela se espalhou para o resto da Europa, sim, e depois, com os anos passando, ela realmente chegou ao mundo inteiro, O que aconteceu também nessa revolução? Outra característica importante foi a introdução de máquinas no processo produtivo. O homem agora, pessoal, não dominava mais o processo produtivo. Vamos lembrar, artesanalmente, a pessoa inicia, vamos supor que a pessoa está fazendo um sapato, ela inicia o corte do couro do sapato, ela mesma vai furar esse couro, ela mesma vai costurar esse couro e ela mesma vai colocar o quê? O barbantinho para amarrar este sapato. Nesse processo produtivo, novo processo produtivo automatizado, o homem vai participar apenas de um processo produtivo. Vou explicar. Uma pessoa vai cortar o couro, outra pessoa vai furar o couro, outra pessoa vai outra pessoa vai colar esse couro na sola e a outra pessoa vai colocar o barbantinho para amarrar. Perceberam? O homem não dominando mais todo o processo produtivo, ele perde isto e também começa a fazer com que esse salário, ou seja, o custo disso diminui e o salário também diminui. O patrão vai falar para ele, peraí querido, você trabalha pouco perto do que você trabalhava, então você não merece ganhar tudo isso. Entra daqui a pouco também, em outra aula nós vamos falar sobre isso, em Karl Marx, quando ele cita a teoria da mais-valia, mas é uma outra história. Principais mudanças, principais mudanças que teriam ocorrido na primeira Revolução Industrial. Primeiro, o advento da indústria química, a expansão do transporte. Antes, o transporte era feito através do quê? De cavalos, de jumentos, de burros, que levavam as pessoas montadas ou puxando charretes. A partir desse momento, locomotivas a vapor vão surgir e navios a vapor vão surgir também. Vocês compreendem a inovação tecnológica? Isso foi um grande passo para o homem em si, E, finalmente, o uso do carvão. O que era o carvão, pessoal? Era o combustível da máquina. Carvão aquecia a água que, sob pressão, transformava isso em movimento das máquinas. Vamos lá, segunda Revolução Industrial, tudo bem?
Podemos ir sem perguntas? Ótimo. Segunda Revolução Industrial, ela acontece entre 1850 e 1945. E nós temos aqui algumas principais características. Uma delas foi o desenvolvimento da indústria química. A indústria química começa a fazer remédio, começa a desenvolver o álcool que foi trazido lá da Índia, e processando isso tudo faz com que aconteçam outras criações, outros adventos. Além disso, a indústria elétrica surgiu. Thomas Edison. Lembra desse cara, Thomas Edison? Ele criou a eletricidade, mas foi um outro cara que foi lá e falou, velho, vamos colocar isso num fiozinho? E a partir do momento que ela é colocada no fiozinho corre e acendeu a luz. Acendeu a luz. Isso tudo foi muito importante para a época, porque a partir de um certo momento na fábrica, o homem não podia trabalhar mais. Por quê? Começava a escurecer, o cara não enxergava, não trabalhava o que era, ou não produzia o que daria para se produzir. Com o advento da lâmpada, da luz, da eletricidade, não só o homem enxergava, mas as máquinas passaram a ser movidas à eletricidade. Então o custo diminuiu e também a poluição, porque Revolução Industrial, falar sobre Revolução Industrial e não falar sobre toda a poluição que foi lançada no ar, no mar, nos rios, não pode acontecer, tem que se falar assim, né? Grande outra característica, a linha de produção. Lembra que eu falei? Uma pessoa começava, outra dava seguimento, até uma terminar o produto final. E por conta disso, como eu já falei também, o salário dessa pessoa diminuiu. Tá legal? E, enfim, a terceira Revolução Industrial, que aconteceu entre 1950 e agora pertinho, 2010. Bem pertinho, né, gente? Bem recente. E, gente, foi muito importante, porque ela foi marcada pela substituição gradual, logicamente, que o homem estava engatinhando ainda, né? Do analógico, né, do sistema analógico, relógio com ponteirinho e tal, pelo digital, ou seja, o número que aparece numa telinha de computador, por exemplo. Agora, detalhe, isso lá na Europa, lá nos Estados Unidos, eu falo lá porque nós estamos aqui no mapa no sul, né? Lá nos Estados Unidos. Por conta disso, lá aconteceu e aqui tardiamente chegaram todas essas inovações, tá? Outra característica, né? Micro-ondas. Surgiu o micro-ondas. Mas como assim, professor, surgiu o micro-ondas? O micro-ondas, não sei se vocês sabem a história dele, ele não foi criado para dona de casa fazer, esquentar a marmita, esquentar a comida. Ela foi feita para o homem lá na Lua, quando fosse para o espaço, poder esquentar sua comidinha. Essa tecnologia criada para o homem chegar à Lua, para o homem ir até o espaço, foi reutilizada aqui nos homens na Terra. Isso é importante pra caramba. Eu não consigo esquentar mais comida se não for no micro-ondas hoje em dia. Não sei vocês, né? A internet também foi criada. Cara, em 2007 é que acabou chegando aqui só a internet. Isso já existia há muito tempo nos Estados Unidos e principalmente na Europa. Lógico que era, não sei se vocês se recordam, vocês podem perguntar para seus pais ou avós, era aquele barulhinho. E às vezes acabava que não dava para completar ou baixar ou fazer o tal download dos arquivos, porque demorava. E isso tudo era ligado ao que, pessoal? A uma linha telefônica, né, nessa época. Então, você estava falando, de repente, que começava a ouvir porque seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, seu irmão estavam utilizando a internet e aí cortava a linha, você não tinha mais como continuar falando com a pessoa, tá? Outra coisa importante foi a digitalização de arquivo. Lógico, não como hoje conhecemos ela, mas foi muito importante que se iniciou, né, a digitalização desses arquivos. E lembrando, gente, que nessa época, no início, não 2010, a tela dos computadores era preta e as letrinhas eram verdes. Não tinha cor no computador. Eu sou dessa época, um pouco mais velhinho que vocês. E a invenção da robótica, os primeiros braços robóticos. Isso tudo, gente, lembrando e frisando bem, no caso da robótica, os braços robóticos foram criados, tá, pelos americanos numa
tentativa, por exemplo, de quando o homem estivesse na Lua, aquele braço mecânico pudesse fazer colher algum material ou alguma outra coisa, automaticamente, sem necessitar da presença ou de algum humano fazendo isso. Esse século XX, é importante citar, 1900 e tralalá, ele foi marcado pela Guerra Fria. Essa Guerra Fria, nós vamos falar em outra aula, só colocando para vocês aqui, que aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética. Na época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ainda existia, tá? Grandes avanços na ciência aconteceram também nessa época. O homem chegou à Lua, né? Existem as teorias da conspiração falando que aquilo não era a Lua e que, enfim, né? Acreditem no que quiserem, pesquisem a respeito disso. Outro, a consolidação do capitalismo quando a União Soviética acaba. Como assim ela acaba? Os países que faziam parte da União das Repúblicas Soviéticas, eles pedem e solicitam e conseguem a sua independência. E aí não existe mais União Soviética, passa a existir novamente somente Rússia, como existe até hoje, tá? E finalmente, dentro da terceira Revolução Industrial, novas fontes de energia são criadas: nuclear, solar e eólica. Vamos explicar cada uma delas rapidinho? A nuclear, a gente sabe o que aconteceu com ela, né? Hiroshima e Nagasaki, em uma próxima aula a gente pode citar isso, tá? Bomba atômica, bomba de nêutrons, 250 mil pessoas mortas, tá? E outras tantas que sofreram outros problemas relativos a essa energia nuclear no seu corpo, tá? A solar é a utilização das placas solares para gerar energia, e a eólica é aquele ventiladorzinho que a gente vê na praia, principalmente hoje em dia nas cidades à beira-mar, Fortaleza, Nordeste, onde tem bastante vento, que rodam e fazem com que aquela roda gere energia, tá? A invenção, só para lembrar, nessa época também, no século XX, foi inventado o celular. Quem foi o cara que inventou o celular? Martin Kupes. Esse cara, gente, a gente tem que louvar, porque quem somos nós hoje? Infelizmente, dependemos bastante da comunicação via celular. Terceira revolução, terminamos. Vamos falar da, finalmente, quarta revolução industrial. Nessa quarta revolução industrial, nós temos o início dela em 2011. O final não sabemos ainda, só quando acontecer a quinta, se acontecer, né, a quinta revolução industrial. Então ela está vigente ainda, essa revolução industrial. E não tem muita coisa para se falar, mas o que nós podemos falar sobre ela é o seguinte: o nome da quarta revolução industrial deriva do conceito Indústria 4.0, ou seja, era um modelo empresarial com o objetivo de usar todas as tecnologias disponíveis para gerar conhecimento e produtividade. Por isso que a gente usa também esse termo 4.0 para as coisas que são mais tecnológicas e mais avançadas. Pois bem, terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Caso gostem, mesmo que não gostando, por favor, deem like e nos representem no nosso canal. Até a próxima vez.